Olá, muito boa noite a todos, amigos e caros sportinguistas. Estamos todos naturalmente frustrados com o empate de ontem frente ao Moreirense. Não é caso para menos porque era um jogo particularmente importante, porque era um jogo que não podíamos perder e, portanto, eu queria começar desde logo esta crónica sublinhando justamente esse aspecto. Portanto, nós não podíamos perder pontos no jogo com o Moreirense, porque jogávamos em casa, porque jogávamos contra um adversário teoricamente fraco, mais fraco do que nós, da segunda metade da tabela, porque vínhamos de uma derrota da Champions, quarta-feira, contra o Chelsea, e porque tínhamos a possibilidade de ganhar pontos ao Porto, ou ao Benfica, ou aos dois, porque se defrontaram, e a verdade é que falhámos. Portanto, não alcançámos o objetivo de ganhar o jogo, e isto tem que ser sublinhado para não pensarem que eu venho aqui relativizar ou desculpar mais um empate em casa. E eu, para além do empate, devo dizer que não gostei também da exibição da equipa. Ou seja, não foi daqueles jogos em que a equipa tem N oportunidades de golo e só por manifesto azar ou falta de sorte não consegue ganhar. Não. É certo que a equipa criou oportunidades suficientes para ganhar o jogo, isso é indiscutível, que haver um vencedor, obviamente, que éramos nós, mas não gostei da postura, sobretudo da abordagem mental ao jogo. O que é que eu quero dizer com isto? Achei que a equipa estava muito ansiosa, sobretudo na segunda parte. E para que fique claro, também não quero afastar o Marco Silva da responsabilidade pelo empate. Porque, como eu dizia, já não é a primeira vez que perdemos pontos em casa. Eu creio que a ansiedade revelada pela equipa não pode ser dissociada do próprio comportamento do Marco Silva no branco, do próprio perfil do Marco Silva. E ainda ontem escrevi aqui na minha página no Facebook, eu tenho defendido o Marco Silva, porque acho que ele é um bom treinador, acho que sabe futebol, fez um excelente trabalho no Estoril, mas como é óbvio, como qualquer pessoa tem pontos fracos. Não é um super-homem, não é um treinador perfeito, não é um grande treinador, até pela idade, até pelo currículo. Isso já nós sabemos desde o momento em que o Sporting o contratou. Agora, acho que, da mesma maneira que eu elogio, também tenho que sublinhar, obviamente, as suas fragilidades. E eu acho que ele, de facto, não é um líder. Quer dizer, se me perguntarem se eu acho que ele tem qualidades naturais de liderança, se é um líder nato, se é algo que lhe é inato, não é. Mas também acho que não vos estou a dar novidade nenhuma, não é? Porque não é uma pessoa com uma personalidade forte, não é uma pessoa que gosta de fazer guerras com a comunicação social. É um treinador que até vê se tem algum temor reverencial em relação ao Bruno Carvalho. Quer dizer, isso tudo são sinais que não passam despercebidos. Mas isso não faz dele um mau treinador, até porque, como eu ontem escrevi aqui na minha página, Mourinhos há muito poucos, para não dizer mesmo que só há um. Portanto, vamos também lá com calma quando avaliamos o trabalho do Marco Silva. Eu acho que ele é um bom treinador. Agora, tem as suas responsabilidades, como é evidente, e a sua grande responsabilidade foi não ter conseguido motivar a equipa, foi não ter conseguido disciplinar a equipa para um objetivo aparentemente menor, que era ganhar ao Moreirense, depois de virem do grande estádio de Stamford Bridge. Quer dizer, e a verdade é que já não é a primeira vez que isso acontece, que o Passo de Ferreira foi a mesma coisa, depois do Schalke, e portanto não é algo que seja novo, não é? E não podemos deixar de sublinhar e de criticar este aspecto. O Sporting tem empatado muito em casa. Eu creio que é nos jogos em casa que se nota ainda a juventude, a insegurança do próprio Marco Silva, o que é normal, está diante dos seus adeptos, tem maior pressão e, portanto, tem sido justamente em casa que temos perdido mais pontos. É um facto evidente. Agora, empatamos. Estamos a 4 pontos do segundo lugar e, é certo, estamos a 10 do Benfica. Mas, quer dizer, o que eu tenho visto aqui nas redes sociais é já muitos sportinguistas a pedirem a cabeça do Marco Silva, do Inácio, e não pedem do próprio Bruno Carvalho, porque sabem que o mandato vai bem, mas tem sido muito frequente eu ver críticas ao Presidente. Eu sou o primeiro defensor da liberdade de expressão. E, portanto, respeito todas essas opiniões, respeito quem não gosta do Bruno Carvalho, e são muitos. Eu não diria que, obviamente, não são a maioria, não é? Mas há mais sportinguistas que não gostam do Bruno Carvalho do que não gostam muito de assumir a antipatia que têm pelo Presidente, mas vê-se que ela está lá. Há muita gente que critica também o Inácio e há muita gente que acha que o Marco Silva também não está ainda preparado para treinar um clube para o Sporting. Tudo isso é legítimo. Agora, eu acho é que devemos ser racionais quando fazemos uma análise e quando pedimos a cabeça do treinador. Eu acho que só em circunstâncias em que, de facto, justifiquem o afastamento do treinador, em que se mostre que não há outra solução. E obviamente, estamos muito longe disso. Eu também queria já deixar claro que
despedir o Marco Silva agora era um autêntico absurdo, era um disparate. Seria voltar, era um retrocesso na gestão do Sporting. E estou em crer que essa medida nem sequer passa pela cabeça do Bruno Carvalho. Nós, para avaliarmos esta época, nós temos que ter perspectiva. Ou seja, temos que partir da época anterior. A época anterior, porque eu vejo muita gente a comparar o Marco Silva com o Leonardo Jardim, muitos saudosistas do Leonardo Jardim, com o Leonardo Jardim é que era, aí sim tínhamos um grande treinador, aí sim fazíamos grandes jogos, fizemos um belo campeonato, éramos eficazes, éramos pragmáticos e por aí. Tem sido mais ou menos este discurso que eu tenho visto naqueles que eu apelido de saudosistas do Leonardo Jardim. Nós, para avaliarmos o trabalho do Marco Silva, temos, obviamente, que partir do contexto em que ele começou a exercer as suas funções e que está, obviamente, ligado à época passada. Porque, reparem, quando o Leonardo Jardim assumiu funções como treinador aqui, no princípio da época passada, nós vínhamos do 7º lugar. E, portanto, não só foi a pior classificação da história do clube, como não havia grandes expectativas à volta do Sporting. Era o primeiro ano de mandato também do Bruno Carvalho, estava em estado de graça. O que se pedia à equipa era que fizesse melhor que a época anterior. Isto, dito assim, parece ridículo, fazer melhor que o 7º lugar. Mas se repararem, era. Depois, lá timidamente, a meio da época, foi-se assumindo o 3º lugar como objetivo. E fizemos, de facto, um grande campeonato e acabámos em 2º lugar com acesso direto às Champions. Mas o Leonardo Jardim não teve pressão nenhuma. Mas não estava na UEFA, não tinha Liga Europa, não tinha Champions, não tinha 2 jogos por semana. E, portanto, pôde criar ali um 11, pôde aplicar o seu modelo de jogo, as suas ideias sobre o jogo, que eu respeito, que eu, na minha opinião, são demasiado defensivas. Acho que, por exemplo, o Leonardo Jardim não é um treinador para ser campeão, seja na Liga Portuguesa, seja na Francesa, na Grega, na Espanhola, em qualquer liga importante europeia, porque tem um futebol muito conservador, um futebol muito defensivo, que tem virtudes, obviamente, tem uma grande organização defensiva. Aqui, para o ano passado, sofria poucos golos. Mas em termos daquilo que eu acho que é necessário para ser campeão, o Leonardo Jardim, na minha opinião, não tem o perfil de um treinador que queira levar o Sporting a ser campeão. Mas a verdade é que ele fez um bom trabalho. Eu também não quero desvalorizar aquilo que ele fez. Não o quero sequer desvalorizar como treinador. Pelo contrário, está a fazer um bom trabalho no Mónaco. Mas as condições que ele beneficiou foram fantásticas. Fantásticas, a jogar uma vez por semana, sem lesões, com poucos castigos, sem desgaste competitivo. Ora bem, o Marco Silva este ano herdou a herança do Leonardo Jardim. Ou seja, se é certo que o Leonardo Jardim fez um excelente trabalho para o Sporting, a verdade é que deixou uma expectativa, uma pressão e uma exigência muito superiores para quem que viesse a suceder no cargo, e foi o Marco Silva. E a verdade é que o Marco Silva entra esta época com o presidente do Sporting a assumir a candidatura ao título, com a participação na Champions League. E atenção, que a Champions não é a Liga Europa. A exigência na Champions, obviamente, que é muito maior. Independentemente de ter sorte com o grupo, ou com os árbitros, ou nos jogos. Não estamos a falar da fase de grupos da Liga Europa. Estamos a falar de uma prova no Sporting não ia há 5 anos. A melhor prova de futebol do mundo. De clubes. Portanto, o Marco Silva entra com esta fasquia elevadíssima. Acho que todos estaremos de acordo. Com a equipa a disputar 4 provas oficiais. No ano passado disputou 3. A ter que ser campeão, ou pelo menos a ter que lutar pelo título. É evidente que a equipa teria que sempre ressentir-se, até porque não foi reforçada adequadamente. Da mesma maneira que a pressão, a exigência e as expectativas aumentaram, não houve essa correspondência na parte do reforço do plantel. Sobre isso também já falámos. Ok, podem-me dizer, mas veio o Nani. Sim, é um grande jogador, é um grande reforço, ainda que a título de empréstimo. Mas perdemos o Rojo, perdemos o Dyer. Portanto, vamos ter noção das coisas, vamos ser racionais e, sobretudo, eu acho que quando se avalia esta época do Sporting, temos de ter presente qual é o grande objetivo para o clube esta época. Na minha opinião, é fazer uma época em que não se note que estivemos também a disputar a Champions League. O que é que eu quero dizer com isto? É manter a bitola do ano passado, um rendimento alto, prestações boas, elevadas, bons resultados, e de forma a que possamos dizer todos no final da época que a Champions League não perturbou o processo de crescimento do Sporting, que se iniciou na época passada. E eu acho que isso é um objetivo que é alcançável, que o Marco Silva consegue alcançar.
Quero eu dizer com isto que podemos chegar em quarto lugar no campeonato, que podemos ser eliminados na Taça de Portugal nos quartos de final, ou que podemos ir às meias finais da Taça da Liga e está tudo bem? Não. Não. Isto não significa retirar ambição ao projeto do Sporting. É sim haver ambição, mas com realismo. E, portanto, o Sporting ficou em terceiro lugar na Champions League. Enfim, é um lugar que não é muito bom, mas também não é muito mau. Podia ser pior. Vejam o caso do Benfica, dos nossos rivais. E, portanto, acho que cumprimos o objetivo mínimo. Vamos para a Liga Europa, onde podemos fazer uma boa prova. Atenção, eu já vejo aí também muitos sportingistas a exigir ganhar a Liga Europa. Vamos evitar os delírios, a megalomania. Vamos ter os pés assentos no chão. Obviamente que o Sporting não é favorito a ganhar a Liga Europa. Eu acho que se nós formos até aos quartos de final, até às meias finais, já é muito bom. Até porque, se repararem, vejam, por exemplo, o lote de equipas que estava hoje para o sorteio. São equipas muito boas. Estamos a falar de um Zenit, de um Liverpool, de uma Roma, de um Sevilha, que é a equipa que ganhou o ano passado, ao Benfica, quer dizer, portanto, temos lá um Vila Real, temos o Ajax, temos o Anderlecht, que é a melhor equipa belga, portanto, vamos também, mais uma vez, relativizar e ter noção das coisas. O Sporting não é favorito a ganhar a Liga Europa. O Sporting pode, de facto, ter a ambição de fazer uma boa prova. Depois, no campeonato, obviamente, estamos num lugar que não é o nosso. Estamos em quinto lugar a 10 pontos do primeiro. Eu reconheço que o campeonato tem sido mau. Tem sido mau. Muito por causa, na minha opinião, da Champions, da nossa participação nas Champions. E, sobretudo, quando se fala do desgaste, do facto de termos mais uma prova de estarmos nas Champions, o desgaste não é físico, ao contrário do que muitos querem fazer crer. O desgaste é mental e emocional. Ou seja, os jogadores vêm de um palco máximo europeu para depois uma liga que, enfim, não é, é uma liga de segunda divisão europeia, e é natural que revelem falta de concentração e até de motivação. Não estou a dizer com isto que são maus profissionais, pelo contrário, mas é humano, quer dizer, os jogadores vêm deslumbrados, porque é uma equipa que já não ia lá há 5 anos, é o ano de estreia para a esmagadora maioria deles, com exceção do Nani, creio eu, e do Rui Patrício, que também já lá esteve. Mas quer dizer, estamos a falar de uma equipa também muito jovem e, portanto, temos que ter paciência, temos que deixar o Marco Silva fazer o trabalho dele, porque eu acho que no fim da época, por exemplo, no que diz respeito ao campeonato, eu acho que nós podemos chegar ao segundo lugar. Dir-me-ão que é um objetivo impossível, eu acho que não, porque o Porto vai apostar tudo na Liga dos Campeões e nós podemos vir a beneficiar com isso, até porque só estamos a 4 pontos. Depois temos a Taça de Portugal, onde estamos bem encaminhados. Vamos agora jogar com o Vizela na quarta-feira, que é um jogo para ganhar, obviamente, e onde temos a possibilidade de ir à final e ganhar. Acho que aqui não pode haver receio de assumir essa ambição de querer ganhar a Taça de Portugal. Por último, a Taça da Liga, que é uma prova que já tem gerado muito debate entre nós sportinguistas. O Presidente voltou a reafirmar que vai pôr os júniores, com exceção dos 5 jogadores séniores que são regulamentarmente exigidos. Eu sou contra essa posição, respeito, percebo a posição política da direção, resulta de um protesto como a Liga geriu a questão da Taça da Liga o ano passado, em Penafiel e com aquele atraso do Porto. Eu percebo a posição do Bruno Carvalho do ponto de vista político, mas não concordo. E não concordo porquê? Porque acho que um clube ganhador, e o Bruno Carvalho quer e está a implementar um projeto ganhador exigente no Sporting, não pode andar a desperdiçar provas. Podem-me dizer que a Taça da Liga é a prova menos importante, não interessa a ninguém, não interessa ao Menino Jesus, está bem, mas é mais uma prova oficial. E ao esbanjarmos, ao oferecermos esta prova, estamos a dar sinais contraditórios daquilo que tem sido o discurso de exigência e de ambição do Bruno Carvalho. Enfim, e agora, ainda para mais, como estamos a fazer um mau campeonato, eu acho que ainda era de apostar mais na Taça da Liga, porque eu quero ganhar a Taça da Liga. Quer dizer, podem dizer que a Taça do Lucílio Batista, que está desprestigiada, não me interessa. E nem é pela parte financeira, é porque é mais uma prova do quadro competitivo português. Tão simples como isto. Portanto, e em suma e em conclusão, eu continuo otimista, continuo a achar que o Marco Silva tem todas as condições para fazer o seu trabalho. É um treinador jovem, é um treinador sem grande currículo, embora tenha feito um grande trabalho no Estoril. É um treinador, sobretudo, acho que há a reter isto, que entra num cenário completamente diferente do Leonardo Jardim. Tem um futebol que eu gosto, é um futebol ofensivo, é um futebol em todo o campo, é um futebol que dá outro nível, se quiserem, às nossas exibições, e não é aquele treinador romântico que muitos querem fazer crer. Não é um José Peseiro 2, concretizando.
Acho que é mais realista que o José Peseiro, é mais pragmático e, portanto, acho que é um treinador capaz de ter êxito no Sporting, nos dar alegrias esta época. E eu, da mesma maneira que estava no início da época, continuo otimista, moderadamente otimista, otimista com os pés no chão e ciente que o nosso Presidente não vai tomar decisões irrefletidas, irracionais, que seria pôr em causa o treinador ao fim de 3 ou 4 meses, que tem, na prática, o mesmo plantel do ano passado, que foi para abordar o terceiro lugar, foi o nosso objetivo, não é? E este ano, com o mesmo plantel, com o Nani, mas sem o Rojo e o Dyer, teve que disputar a Liga dos Campeões, sendo que o mínimo que lhe era exigido era ficar em terceiro lugar. Que para muitos nem sequer era um objetivo digno do Sporting, porque muitos achavam que só ficando em segundo é que se poderia considerar que tivemos uma prestação positiva nas Champions. Portanto, contexto e cenário muito diferente. Eu respeito aqueles que não gostam do Marco Silva, têm todo o direito a expressar e a escrever a sua opinião, mas vamos também ser justos, vamos ser rigorosos na avaliação que fazemos do trabalho dele. É isso que eu peço a todos os sportinguistas, porque no final da época eu tenho a intuição que este ano vamos ganhar qualquer coisa.